Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e esse é mais um vídeo sobre o depoimento da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Esse vídeo, em especial, eu quero relatar o que aconteceu na minha quinta onda, que foi a manifestação da saúde do meu corpo. Quem me acompanhou no vídeo anterior, eu relato que eu estava passando no início, lá quando eu pedi a minha primeira onda, eu estava passando por uma questão de saúde. Eu tive uma complicação em decorrência de uma cirurgia plástica, desenvolvi necroses no meu corpo e aquilo já se estendia por alguns anos. Eu fiz 18 cirurgias para tentar reverter a situação e eu só piorava. Piorei a um ponto que eu desenvolvi também uma depressão suicida. Então, quando eu descobri a ressonância harmônica, comecei a fazer o uso das ondas, eu perguntei para o universo se existia alguém que já tinha conseguido manifestar o que eu queria. Alguém que tivesse conseguido curar um corpo doente. Então eu descobri que existia sim essa pessoa. Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza, ele tem uma história extraordinária de superação. Ele, quando bastante jovem, ele sofreu um acidente. Ele estava fazendo triatlo e numa curva onde ele estava de bicicleta, ele foi pego em cheio por uma picape. Ele destruiu a coluna, no acidente. E quando ele chegou no hospital, ele precisava fazer uma cirurgia de emergência para, quem sabe, um dia poder recuperar os movimentos. Ele optou em não fazer a cirurgia, ficou apenas com analgésicos e em poucos meses ele saiu andando do hospital. Quando eu ouvi isso, quando eu fiquei sabendo da história dele, eu fiquei encantada e pedi para o professor Hélio, então, a consciência do Dr. Joe Dispenza e as informações dos livros dele. O material que eu usei foi praticamente esses dois livros, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Como Se Tornar Sobrenatural. Este aqui é o Dr. Joe Dispenza, essa pessoa linda aqui que vocês estão vendo. Bom, foi o material praticamente que eu usei para estudar o Dr. Joe Dispenza. A primeira coisa que ele fala é que não tem como você manifestar nada, chegar a algum lugar sem saber exatamente onde você está, o seu ponto de partida. E quando eu comecei a estudar o caminho das palestras lá com o professor Hélio, eu já tinha compreensão que eu estava criando a minha realidade. Eu já tinha a autorresponsabilidade de entender que toda aquela M que eu tinha feito na minha vida, eu tinha provocado. Porque quando a gente está ali seguindo ali a ordem do caminho das palestras, você tem esse entendimento, fica muito claro. Mas o mecanismo, como eu tinha feito aquilo dentro do meu cérebro, ainda não estava claro. Quando eu comecei a estudar o Dr. Joe Dispenza, que eu compreendi como que eu tinha criado aquele caos e o que eu tinha que fazer para criar a saúde. Eu compreendi que eu tinha implantado no meu cérebro uma programação autodestrutiva. Por anos tendo pensamentos de medo, culpa, vergonha, depressão, suicídio, doença, autopunição, uma série de sentimentos e pensamentos destrutivos, eu implantei por repetição, por fazer aquilo muitas e muitas e muitas vezes, eu implantei aquilo no meu inconsciente. E chegou um momento que o meu corpo era a minha mente. Isso acontece o tempo todo, gente. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, O que acontece? Você tá lá dentro do carro, totalmente presente naquele lugar ali, cuidando do câmbio, o retrovisor, o cinto de segurança, as placas, enfim, você está presente ali, certo? Com o passar do tempo, você dirigiu tantas vezes que o seu corpo já aprendeu. Você consegue entrar no carro, ligar uma música, conversar com uma pessoa, fazer todo o trajeto e você chegou no destino e nem percebeu como chegou lá. Por quê? Porque o seu corpo já aprendeu a fazer aquilo. Se você vai até um caixa eletrônico conversando com um amigo, você não precisa chegar no caixa eletrônico e dizer: meu amigo, silêncio que agora eu vou me concentrar aqui para lembrar a minha senha. Não. O seu dedo já sabe a senha e automaticamente digita os números sem você perceber. Você já percebeu que isso acontece? Por quê? Porque o seu corpo já aprendeu a fazer aquilo que você ficou um tempo ensinando ele a fazer. Como eu fiquei muitos anos, eu fiquei quase 6 anos, na verdade, educando o meu corpo a se destruir. Eu passava o dia inteiro, desde a hora que acordava até a hora que ia dormir, pensando coisas negativas
me punindo e uma série de sentimentos autodestrutivos, desejando a morte. Chegou um determinado momento que o corpo disse, ok, já entendi, é para se matar. Eu já entendi que é para se destruir. Eu já entendi que você é suicídio, que você é doença, que você é culpa, enfim. O corpo libera as ondas magnéticas, o cérebro as ondas elétricas. Ambos juntos criam o campo eletromagnético. Então, os acontecimentos que eu atraía, as situações que vinham para minha vida, eram simplesmente mais daquilo. Ou seja, minha vida era terrível, né? Eu tinha criado isso com uma obra de arte. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que agora usar o mesmo mecanismo, né? Para criar diferente. Para criar, então, nova assinatura no campo eletromagnético, para eu ter uma nova reação no meu corpo. Era começar o trabalho inverso. A diferença é que eu fiquei muitos anos educando o meu corpo para criar aquela situação, aquele estado de ser que eu estava, né? E eu me perguntei, meu Deus, agora eu vou ter que criar mais 6 anos para o corpo entender que... Não. Pelo método que o Dr. Joe Dispenza usa, que é praticamente a meditação, tem uma meditação específica que dá um salto. Eu vou explicar para vocês como funciona. Você precisa fazer todas elas, tá? Porque cada uma delas tem um propósito ali. Mas é um programa de 4 semanas. As meditações dele estão liberadas no YouTube. Qualquer um tem acesso. E também tem nos 2 livros dele. Nesses 2 livros aqui também tem as meditações. Você pode simplesmente seguir o livro, como eu segui, ou procurar no YouTube que você vai ter o mesmo resultado. A última meditação, ela dá um salto. Ela acelera esse tempo. Então, eu não precisei ali de 6 anos para reeducar o corpo. Quando eu apliquei o método, foi 4 semanas e resolveu. A primeira semana, a meditação da primeira semana, ela tem por objetivo ir mudando as informações do teu campo eletromagnético, porque você precisa se tornar um novo ser para manifestar a nova escolha. Enfim, essa meditação se chama Bênção dos Centros de Energia. Quando eu olhei aquilo a primeira vez, eu imaginei, nossa, é para alinhar os chakras, né? Basicamente, achei que era isso. Tem algo muito mais profundo. Porque quando ele pede para você passar por cada um dos centros de energia, ele pede que você abençoe esses pontos, né, do corpo. E a intenção disso é mudar a vibração das informações que tem ali. Simplesmente trocar a informação. No meu caso, eu me concentrava nesses 3 primeiros centros, né, do chakra raiz para cima, que era onde estavam armazenadas essas informações. Eu senti que quando eu fazia a bênção do centro de energias, ali era mais pesado para mim. Então eu ficava mais tempo do que o normal, né? Eu sentia que nos demais fluía e ali não sabia exatamente, não tinha entendimento, né, ainda, mas hoje eu sei que eram aqueles sentimentos que o meu corpo tinha que fazer um esforço enorme e eu gastava muita energia para manter eles ali. Energia que eu poderia estar usando para curar o meu corpo. Eu gastava essa energia, literalmente, para manter os sentimentos de culpa, medo, vergonha e vitimismo. Ali, impregnados no centro de energia. Enfim, aquela meditação eu fiquei repetindo a semana inteira, na primeira semana. Ela vai trocando essas informações e ele vai subindo, né? Ponto por ponto. Ele leva até o 8º centro de energia. O Dr. Joe Dispenza explica que acima do topo da cabeça, nós temos mais um ponto de energia, mais um centro de energia que ele chama de 8º centro de energia. Então, é ali que as coisas acontecem, né? Na primeira semana você vai apenas limpar essas informações, trocar essas informações, e conforme vai avançando as meditações, no último dia, na última semana dessas meditações, você vai fazer uma meditação incrível, que você vai puxar toda a informação, desde o chakra raiz, você vai puxar toda a energia, e aí ele pede que a gente contraia os músculos, que seriam os músculos que você usa para o sexo ou para a excreção, ele puxar essa energia para cima, ponto por ponto, né? Do chakra raiz, o sacro, do sacro para umbigo, vai puxando, vai elevando, cardíaco, garganta. Às vezes a gente nem consegue, no início eu nem conseguia, chegar no meio do caminho faltava o ar, aí começa de novo. É assim, gente, é normal, tá?
Eu levei ali uns 3 dias para conseguir engatar a primeira, fazer a meditação completa. Mas aí você puxa essa energia desde o chakra raiz e vai subindo, 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 subindo. Quando passa pela testa, vai abrir a pineal. Olha que loucura. Vai abrir a pineal. Depois, ele pede que continue subindo. Você vai sentir o topo da sua cabeça e logo acima do topo da cabeça, ele fala num 8º centro de energia, que é 40 centímetros acima da cabeça. Aí você já vai estar tendo a percepção do tamanho do seu corpo, que não é apenas o corpo físico, e sim todo aquele espaço vazio que nós temos, né? Exatamente como um átomo. Um átomo é um espaço vazio com um pontinho de matéria no meio. Esse pontinho de matéria é o nosso corpo, e todo o corpo físico, e todo aquele espaço vazio também é o nosso corpo em energia e informação. Então, quando a gente chega nesse 8º centro de energia, ele pede que a gente sinta essa energia acima de 40 centímetros. E a gente consegue sentir. Quando você puxou lá do chakra raiz, lá dos músculos bem de baixo, e vai subindo aquela energia, contraindo os músculos, e leva para o topo da cabeça, quando chega aqui no 8º centro de energia, acontece uma coisa que se chama ejaculação no cérebro. É como se a gente tivesse um orgasmo no cérebro, que é a famosa energia da Kundalini. Gente, isso é uma coisa louca, porque abre um portal que se chama tálamo e você consegue acessar o vácuo quântico. Nesse momento que acontece esse orgasmo no cérebro, as nossas ondas cerebrais ficam em teta, tá? É interessante porque o Dr. Joe Dispenza recomenda fazer as meditações entre 1 e 4 da manhã, justamente para que as ondas cerebrais saiam de teta para alfa. Então eu costumava sempre, colocava lá meu relógio despertar entre 2 e 3 da manhã e fazia rigorosamente como ele ensinava. Incrível que depois eu fui fazer um curso de ativismo quântico com o Amit Goswami e ele fala que no momento que as ondas cerebrais estão mais baixas, é o momento da criatividade quântica, é o momento dos grandes insights, né? Então, quer dizer, são duas consciências incríveis ali falando a mesma coisa, né? Ou seja, é preciso desacelerar as ondas cerebrais para que a gente consiga estar naquele momento de receber os downloads. E olha que interessante, não é o que a gente quer? Receber as informações da ressonância harmônica? Ter ali comprimento e amplitude de onda, pico de onda com pico de onda? Então, eu comecei a observar que facilitou para que eu recebesse as informações que eu estava pedindo, todas as informações de todos os meus pedidos, porque aquele momento ali, de ondas mais baixas, eu ainda consegui fazer o exercício da energia da Kundalini, né? Eu conseguia ter os insights incríveis e receber também as informações das ondas, inclusive da informação do Dr. Joe Dispenza, que foi uma que eu pedi, né? E neste momento que a gente recebe os insights, o Dr. Joe explica que neste momento onde o cérebro está em ejaculação e que você está no 8º centro de energia, o teu cérebro não sabe a diferença do que é real para aquilo que você está imaginando. Então, é muito mais fácil de implantar aquela informação no corpo. Por isso que eu não precisei mais 6 anos para educar o corpo. Porque só fazendo essa meditação, o corpo entendeu. Ok, estou saudável. Porque ali eu estava no vácuo quântico acessando a minha versão saudável. Ali eu me imaginava fazendo academia, colocando uma roupa, porque há muitos anos eu andava só de pijama, né? Eu tinha faixas no corpo todo. Então, o corpo já começou a entender, já me curei, estou fazendo esporte, estou saudável. Enfim, ficou mais fácil de colocar as informações ali e mais rápido o corpo começou a responder. De uma forma incrível ele começou a responder. Agora, a cereja do bolo, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na última semana, eu já comecei, eu entrei em êxtase, né? Eu disse, meu Deus do céu, tá funcionando muito isso aí é incrível, vou me curar em seguida, já tô curada. E eu comecei a notar que quando eu entrava nesse 8º centro de energia e acontecia esse orgasmo no cérebro, vinham os insights todos, né? Ali, via informações uma atrás da outra. E numa dessas meditações, eu tive um insight muito claro. Começou lá no início, quando eu estava ainda fazendo a benção do centro de energia, que eu fiquei parada lá embaixo um tempo,
Quando entrou no 8º centro de energia e eu tive o orgasmo no cérebro, me veio a clareza. Ali, gente, eu não quis... Eu vou confessar pra vocês que eu nem fiz o exercício da visualização, porque eu vi que eu não tava nem em condição de entrar em vácuo quântico algum. Porque tinha um sentimento dentro de mim que não tava ressonante com tudo. Não tava ressonante com tudo aquilo ali que eu tava fazendo. A culpa. E a culpa, ela tinha tomado várias versões no meu caso, né? Ela tinha várias faces ali. Não era só a culpa de eu me culpar pelo que eu tinha feito comigo, escolhas que eu tinha feito na minha vida e tal. Mas a culpa disfarçada, aquela culpa que eu apontava o outro, que eu direcionava pro outro. Eu fiquei muitos anos culpando o médico. Eu culpava o médico. Na verdade, eu me culpava no médico, né? Hoje eu tenho essa consciência. Mas na época eu precisava de um culpado. Eu descarregava naquele médico toda a responsabilidade do mundo. Eu culpava ele o tempo todo. E durante muitos anos foi muito complicado eu me tratar, porque o médico sempre foi o mesmo, né? Eu até tentei trocar de médico e, felizmente, eu não consegui. E acabava chegando na mesma pessoa para ser tratado. Só que chegou um determinado momento que o nosso relacionamento era insuportável. A gente não se dava bem, né? Hoje eu tenho a consciência de que não existe culpados, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi que eu era uma pessoa, uma suicida. E por questões religiosas eu temia ir pro inferno, então por isso eu nunca tinha dado um tiro na minha cabeça. Então eu encontrei um jeito, né, de forma inconsciente, de destruir o meu corpo para que então eu chegasse no objetivo real, que era morrer, que essa era a minha vontade. Ele foi apenas um personagem ali, que se conectou comigo por ressonância, né, porque eu não sei o que tinha, o que tem no inconsciente dele, mas por alguma razão ele escolheu ter uma paciente suicida, né, e se envolver nesse emaranhamento. Na verdade, eu precisava uma pessoa com muita coragem, né? Para fazer parte dessa história que eu tava contando para mim mesma, né? Hoje eu tenho noção disso, mas na época eu não tinha. E há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, quando eu tava fazendo esse processo das meditações com o Dr. Joe Dispenza, ter a plena convicção ali de que eu precisava perdoar ele, o que também é um equívoco, né? Porque perdoar é uma forma de julgamento também. No momento que eu acho que eu tenho que perdoar alguém, eu ainda estou no vitimismo, né? Eu ainda estou me sentindo melhor que aquela pessoa e na posição de vítima, o que também é um equívoco. Mas de qualquer forma, eu tive um salto de consciência ali porque eu entendi que eu precisava desfazer o emaranhamento que existia entre nós e desfazer aquela energia que estava ali impregnada em um dos meus centros de energia, impedindo que eu manifestasse. Porque eu precisava gastar aquela energia, né? Liberar ela, para que eu tivesse, então, obra-prima, digamos assim, para eu usar a energia para criar o que eu queria. Então, eu comecei o processo de perdão. E foi muito incrível, gente, porque... eu me lembro que na semana eu resolvi fazer o Ho'oponopono. Eu disse, vou fazer o Ho'oponopono pro médico. Vou fazer 21 dias de Ho'oponopono. Não precisou tudo isso. Eu fiz 5 dias. No 5º dia, eu já fui tomada por um amor. Sabe quando dá aquele quentinho assim no peito? Eu já não olhava mais pra ele do mesmo jeito. Eu me imaginava na frente dele, conversando com ele, liberando ele de toda aquela responsabilidade, de toda aquela culpa que na verdade era minha. Eu me culpava, por isso eu culpava ele. E desfazendo, né, toda aquela energia, libertando ele e me libertando daquilo, sabe? E aí eu já começava a olhar para ele com os mesmos olhos que eu olhava antes de tudo acontecer, né? Ele é uma pessoa incrível, um profissional fantástico, uma pessoa doce. Eu criei aquela situação e a gente se emaranhou por alguma razão. Enfim, ali eu já estava resolvendo tudo dentro de mim, né?
E aí o que que aconteceu? No 6º dia, a minha perna esquerda teve uma catarse. Eu acordei com ela... Por isso que eu olho para as catarses de um jeito especial, assim, digamos. Porque, na verdade, é uma energia que precisa sair, né? Se não sai ali por consciência, vai sair por catarse. Mas precisa sair, no momento que ela sair, vai liberar obra-prima, energia sobrando pra gente criar algo bom. Então, nunca esqueçam disso. Teve a catarse, tem energia sobrando agora para fazer alguma coisa boa. Enfim, a perna entrou em catarse, ficou muito vermelha, muito quente e eu fiquei preocupada, né? Fiquei com medo de perder a perna. Eram 5 horas da manhã e eu fui pro hospital dele. Eu me lembro que naquele dia ele tinha 9 cirurgias. E a primeira cirurgia era 7h30 da manhã. Eu cheguei às 5, era 7h30, ele não chegava, era 8h30, ele não chegava. E muitas pacientes esperando, né? E aí às 9 horas da manhã ele chegou e foi direto falar comigo. Fazia muito tempo que a gente não trocava uma palavra. Muitos anos, na verdade. Porque ele fazia os procedimentos, meus pós-operatórios eram com enfermeira, não conversava com ele, a gente não se falava. Aí ele chegou, foi direto falar comigo e disse assim: Débora, tu me desculpa, eu sei que tu tá aqui desde cedo, mas o meu pai e a minha mãe estão os dois com câncer e eu passei a noite cuidando deles. Gente, esse tipo de situação, uma pessoa só confidencia algo tão íntimo para alguém que ela se sente à vontade de falar, né? E fazia muitos anos que a gente não trocava uma única palavra. E ele chegou e falou, se abriu, né, comigo. Naquele momento, a vontade que eu tinha era de colocar aquele homem no meu colo, sabe? Era a vontade que eu tinha, assim. Mas eu simplesmente lembrei de umas palavras de Jesus, e o Hélio repete isso em várias palestras, que ele fala assim: basta um pensamento. No momento que eu perdoei ele dentro do meu coração, e perdoei de verdade, tudo se modificou. Porque a gente não conversava, a gente não trocava uma palavra. Esse homem chega como se nada tivesse acontecido, como se a gente nunca tivesse discutido na vida, e me diz: Débora, tu me desculpa, eu sei que você estava aqui, e tu vê, eu tive que passar a noite cuidando do meu pai e da minha mãe, os dois estão com câncer. E foi falando lá sobre o problema de saúde do pai e da mãe. E eu fiquei ouvindo aquele homem falar comigo e pensando: meu Deus, basta um pensamento. Foi como se tivesse apagado, assim, 6 anos de briga. Eu entrei no bloco e foi a última vez que eu fiz um procedimento. Foi a última vez. Quando eu acordei do bloco, foi incrível porque ele falou comigo, coisa que ele não fazia, né? Também. Ele não falava comigo. Eu saía, acordava da cirurgia e em seguida ia embora e tal. Dessa vez ele pediu que eu ficasse, me passou orientações, pediu novos exames, conversamos um pouco. E eu me lembro que eu fui umas 2 ou 3 vezes no consultório dele depois disso, fazer aplicações de corticoides direto nas lesões. Mas hoje eu entendo que era porque a gente precisava ter novos encontros, assim, pra ressignificar, sabe? E pra mostrar, assim, um pro outro que tava tudo bem. Que tava tudo bem entre a gente. Eu acredito que eu criei também esses novos encontros para que ficasse tudo bem. Eu perdoei, libertei ele e me libertei. Foi muito incrível isso, porque foram insights que vieram quando eu tava nesse 8º centro de energia, quando eu tava fazendo esse exercício, né? E neste momento, gente, tu precisa ter a percepção de que para entrar no vácuo quântico, para você estar ali em unificação com o todo, você precisa estar ressonante com as ondas dele. Não tem como manifestar grandes coisas na sua vida se você está coberto de sentimento negativo. Então, autoconhecimento é importante, né? Olhar para dentro e ver
O que tem dentro de mim que ainda está impedindo que eu consiga tal coisa? O que está impedindo que tal coisa se manifeste? Qual é o sentimento que eu tenho dentro de mim que não está alinhado com o todo? Que não é amor, que não é perdão, né? E eu descobri. Na verdade, quando eu tava que eu tava perdoando o médico, na verdade eu tava me perdoando, né? Na verdade, eu me perdoei e aí consegui perdoar ele. Foi isso que aconteceu. Uma vez eu vi uma pergunta ali no grupo da ressonância harmônica e me perdoa, tá? Eu não sei quem fez a pergunta, eu me lembro que foi um rapaz. E essa pergunta foi de muita contribuição. Ele perguntou assim: de 0 a 10, quanto vocês responsabilizam a meditação no processo da ressonância harmônica? E aí as pessoas colocaram cada um seus pontos de vista e eu me lembro que eu falei, de 1 a 10, 10. Por um motivo muito simples. Hoje eu tenho a consciência de que basta um pensamento, tá? Basta um único pensamento, a gente consegue manifestar as coisas. Não precisa ficar lá em posição de lótus, meditando, aquela coisa toda. Mas lá atrás, gente, quando você tá lá no início do processo da ressonância harmônica e fazendo aquelas limpezas todas e sem entender o que tá acontecendo, em entropia ainda, a meditação é fundamental. Porque a pessoa vai olhar pra sua realidade e ela não tem estímulo. Tá tudo errado. Tá tudo bagunçado. Como é que ela vai ter gratidão? Como é que ela vai ter pensamento positivo? Tá tudo errado. Eu sei porque eu ainda falo com muitas pessoas que estão nesse momento aí, né? E as pessoas não conseguem enxergar. Muitas querem desistir do processo. Então você precisa, sim, da meditação para ter este momento de sair desta realidade aqui, trabalhar só com a onda. Entrar lá no vácuo quântico, acessar a escolha que você quer, imaginar que aquilo está acontecendo, trazer as emoções para o corpo. Faz parte. É importante no início. Porque foi comigo. Tava tudo errado. Eu tava, inclusive, trabalhando de faxineira. Eu fazia faxina. Mesmo doente. Eu fazia faxina. Fazia faxina por 70, 100 reais. Pra ganhar dinheiro. Então, não tinha dinheiro, não tinha dignidade. Eu me lembro que eu ia fazer as minhas cirurgias com um cartão de passagem que uma amiga tinha me deixado. Uma amiga tinha ido embora pra Bahia e tinha me deixado um cartão de passagem. Se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar. Era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro pra pagar um Uber pra voltar do hospital. Eu pegava 2 ônibus depois de uma cirurgia. E vinha pra casa. Eu me lembro que eu chegava nas paradas de ônibus e pedia pras pessoas: aquele ônibus lá vai pro centro? Eu não enxergava, tonta, recente acordada de uma cirurgia. Como uma pessoa dessa vai conseguir ter gratidão, gente, numa situação dessa? A gente não tem. Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem dignidade. Aquele momento da minha meditação era tudo pra mim. Porque eu estava criando a vida que eu queria. O Dr. Joe Dispenza diz que quando a gente volta da meditação, a gente volta diferente. A gente não volta como a mesma pessoa que iniciou a meditação. E é claro que não. Porque você volta apaixonado pela vida. Pelaquela vida lá que você está criando no momento que você está meditando. Então eu aconselho sim. E façam as meditações dele. Quem está passando por algum problema de saúde, não pense 2 vezes antes de pedir a informação dele, o material dele. Tá tudo disponível aí no YouTube. Dr. Joe Dispenza é puro amor. Uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade agora de ser aluna dele. E só aumentou a minha admiração. Tá bom? Sei que ficou um pouco longo esse depoimento, mas eu não tinha como resumir mais do que
né, do que eu coloquei, porque são coisas muito importantes aqui. O processo de meditação dele é bastante longo e o que aconteceu comigo eu tinha que compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigada a quem dedicou um tempo aí do seu dia ocupado para me ouvir. E se o que eu falei aqui hoje ajudar uma única pessoa, eu já vou ficar muito feliz. Tá bom? Gratidão a todos.